tudo beleza? David Art aqui do Chief Offline. Estou gravando mais esse vídeo para você para falar sobre persona. O que é persona e qual a diferença entre persona, proto-persona e público-alvo também. Vamos falar sobre isso nesse vídeo da série aí de UX na prática, beleza? Então, o que é uma persona? Vamos entender como você pode utilizar no seu projeto. Antes, só quero lembrar você a curtir o canal, se inscrever, deixar aquele like, que é muito importante para a gente. Pequeno gesto da sua parte, mas muito importante pra gente. Você pode ser membro também do canal, bem baratinho, ter acesso aos conteúdos exclusivos e promoções. E seguir a gente nas outras redes sociais, principalmente no TikTok, a gente tá precisando de gente lá, no Instagram também. Tem um blog com muito artigo, conteúdo pra você, beleza? Vamos falar sobre persona. Persona é a representação ideal do seu cliente ou usuário. Nossa, quase que não vai, se não sai, né? Porque é a exemplificação da pessoa que utiliza o seu produto ou serviço. Ela, a persona, é criada através dos dados qualitativos e quantitativos que você colhe em pesquisas de mercado, de benchmark, né? Seriam dos concorrentes, com clientes, etc. Também através de relatos e depoimentos, né? No caso aqui, de usuários reais de clientes. A persona reúne padrões de comportamentos, objetivos, motivações, preferências, necessidades, problemas e frustrações do usuário. A persona, portanto, é um documento que você gera com base em dados que você colheu através de pesquisas para exemplificar como seria o usuário, o cliente ideal, ou usuário, o cliente comum aí do seu projeto, do seu produto, do seu serviço. Basicamente, é isso. Eu vou mostrar para você agora um exemplo de persona, mas quero lembrar que, até onde eu sei, não existe regra específica para criar uma persona. Então, você pode utilizar de pesquisas quantitativas, qualitativas, pode utilizar de informações que você colheu com os clientes, né, de entrevistas, depoimentos. Tudo isso vai te fornecendo base para que você possa gerar essa persona. Vamos ver agora um exemplo. Agora eu estou aqui no Miro e veja que nós temos esse exemplo do Guilherme Matos, que é um nome fictício. Como você viu, a exemplificação, a gente não utiliza nomes reais, não utilizamos fotos de pessoas reais. Obviamente que essa é uma pessoa real, né? Mas é de um banco de imagem, então não vai utilizar foto de um cliente, a gente não faz isso. Utiliza um nome fictício, apesar de Guilherme Matos ser um nome bem brasileiro, né? Pode existir alguém assim com esse nome. E nós vamos ilustrando de forma visual e através também de conteúdo textual o perfil dessa persona. Aqui, por exemplo, nós preenchemos, Guilherme Matos, 28 anos, proprietário da Eletrônica, as redes sociais que ele utiliza, aqui embaixo, e um mote aqui dele, né? Sempre fico na correria, tenho que gerenciar, vender, divulgar e às vezes levar o produto até o cliente. Preciso de uma parceira que acompanhe o ritmo que tenho e não me dê mais preocupação. Aqui é um resumo, né, em um parágrafo, mais ou menos do perfil dele. Ao lado nós temos o sobre, que seria sobre essa pessoa, né, sobre essa persona, o que ela é, o que ela faz, um pouco da rotina dela. Então, por exemplo, aqui a gente vê até, com a pandemia, viu a procura por produtos eletrônicos aumentar consideravelmente. E atualmente vende notebooks, tablets e videogames, enfim. A demanda crescendo e ao mesmo tempo não podendo abrir loja física, ele teve que se adaptar online e utilizar outras ferramentas. Então, nessa parte sobre, você faz um resuminho sobre a pessoa, né? Sobre essa persona que você está criando. Uma apresentação dela. Depois, abaixo, nós temos aqui os produtos concorrentes que ela utiliza. No caso, é uma maquininha de cartão, né? Essa persona. Aqui tem os concorrentes, os prós e os contras que ela encontrou. Ao lado, nós temos as motivações. Então, o que motiva ela, o que motivaria ela a trocar de empresa, utilizar outras empresas também, né? Tá ali. As dores que essa pessoa tem, então, não tem tempo livre disponível. Será que dá para potencializar tempo disponível, né? Entre outros aqui, já teve problemas de repasse de valor. E os desejos, né? O que ela deseja ao adquirir uma maquininha. O objetivo da persona é
Primeiro, exemplificar, deixar um documento, fácil entendimento sobre o usuário daquele produto, daquele serviço. E a partir disso, a partir dessa interpretação desses dados e dessa persona, poder propor soluções, no nosso caso, soluções de design, né? Então, propor soluções de um melhor serviço, de um melhor produto, né? Ou da concepção de um produto, a partir do conhecimento do perfil do seu usuário, efetivamente, do seu cliente. Bom, então, nesse caso aqui, nós utilizamos de dados, utilizamos de pesquisa para gerar essa persona. É a concatenação ali de toda a pesquisa que você fez, é o resumo ali, é o principal, é o core que você tira das pesquisas de todos os estudos e cria essa persona. Obviamente que aqui a gente, por exemplo, seguiu por uma linha, ó, Guilherme é técnico em computadores e tem uma loja de manutenção de computadores celular. Obviamente, nem todo mundo na pesquisa que a gente fez, nesse caso nós pesquisamos com 5 clientes e mais outras pesquisas, né? Quantitativas e qualitativas. Nós chegamos nesse resultado aqui da exemplificação de manutenção, né? Mas obviamente não é todos os clientes, né, que tem loja de computador, não é só esse perfil. A gente pega um perfil ali que fica na média, cria uma história em cima dele, como você viu, com base, obviamente, em dados reais, né, em dados que nós colhemos, e exemplificamos aqui de forma visual, de forma textual, para entender quem é o nosso usuário. É isso. E como nós podemos depois propor melhores soluções para ele. Tá ok? Aqui nós temos mais informações, ó. Tem um Canva aqui desse usuário, né? Então, o que ele vê, o que a pessoa sente, né? O que esse usuário escuta, o que ele fala e faz, quais as dores, aqui tá amores, né? Mas seria quais os desejos dele. Aqui é uma perspectiva, né? Que é a perspectiva da pessoa, né? É um documento que nos ajuda a criar justamente essa persona, né? Aqui a gente vai colocando, elencando por tópicos, também com base com o que colhemos lá nas pesquisas. Mas enfim, aqui já é uma outra ferramenta que dá para utilizar. A persona mesmo é desse jeito e pode ser de outros jeitos também. Não existe uma regra específica até onde eu sei para essa apresentação, para essa formatação. O que normalmente se vê é justamente o que está aí. Então, sobre o usuário, as suas motivações, as suas dores e os seus desejos. E também, se tiver, né, como que ele utiliza aquele serviço atualmente, né? Se ele utiliza de outros concorrentes, enfim. Fica mais ou menos dessa maneira. Mas como você quiser apresentar essa persona, quero colocar foto de um boneco, quero colocar foto de uma pessoa real, quero colocar foto em círculo, não quero colocar foto, enfim, até quero colocar mais informações, né? Quero colocar aqui um dado de comportamento dele específico. Você pode colocar, tá? Não existe uma regra específica referente a essa questão da persona. É um documento para poder entender melhor, para ter ali realmente também no papel, né? E não ficar só no boca a boca, só no entendimento do que é o usuário. Portanto, a persona serve para que a gente entenda quem é o usuário, saiba quais são os seus objetivos, saiba quais são as suas dores, saiba quais são as suas prioridades e para que a gente possa propor soluções para tudo isso, né? Então, que diminuam ou cessem as dores, que ajudem o usuário a alcançar seus objetivos, que valorize as suas prioridades, então que foque e dê essa possibilidade para ele, né, de executar suas prioridades e entender quem é a pessoa que está utilizando o nosso serviço ou o nosso produto. Quando a gente fala de persona, às vezes pode surgir o termo proto-persona e algumas pessoas se confundem. Persona, quando a gente está falando de persona somente, estamos falando de um documento que geramos a partir de dados, de pesquisa. O proto-persona seria um esboço disso, ele não é
tão fiel, assim, ou mais fidedigno, né, vamos dizer assim. Ele é um esboço, ele é mais um rascunho, é mais como se fosse uma persona inicial, que pode servir, principalmente em pontos iniciais do projeto, para ter um direcionamento, mas não quer dizer que ele é completo, que a gente tem que seguir ali aquilo ferro e fogo, até porque é muito feita com base em hipóteses, né? Já que a gente não tem uma pesquisa, ou tem pouca pesquisa para criar uma persona nesse cenário de proto-persona, a gente utiliza muito de hipóteses, muito de conhecimento prévio que nós temos. Então, por isso que a gente não deve confiar. Porém, para um pontapé inicial, ou dependendo de um projeto talvez mais simples, pode ser suficiente ou utilizar de uma proto-persona. Proto-persona também que é conhecido como avatar, né? O pessoal de marketing também acaba utilizando esse termo avatar. Agora eu vou mostrar um exemplo de proto-persona para você. Agora eu estou nos projetos que nós passamos para os nossos alunos, né? Ou melhor, para o pessoal que estava concorrendo, né? Lá dentro do curso de UX UI. O link está na descrição se você quiser saber mais sobre o curso fechado, tá bom? Tá aí para você conferir. E aí eles criaram Proton Personas. Por que é Proton, né, Personas? Porque eles não fizeram uma pesquisa, até porque não dava para fazer, né, aprofundada. Eles pegaram base do que eles têm na internet, base com o que eles têm de conhecimento prévio das hipóteses deles, já que era um aplicativo para estudante, e criaram essa proto-persona. Então aqui nós temos uma proto-persona. Veja que segue praticamente a mesma linha do outro, né? Que nós mostramos. Então o perfil da pessoa, aqui no caso que ela utiliza, né? Tecnologia que ela utiliza, a biografia, que no outro caso seria o sobre, necessidades e frustrações, né? Então aqui seria, por exemplo, desejos também. Ou melhor, a gente poderia ter necessidades e desejos, porque nem sempre a necessidade condiz com o desejo, né? Frustrações, que poderia trocar por dores, né? O termo. Enfim, veja que é parecido, só que não é feito com base realmente em uma pesquisa anterior. É feito com. Não uma pesquisa assim direcionada, entenda. Uma pesquisa mais genérica, mais solta, coisa de internet, sabe? E também baseado em hipóteses. Quase que não sai. Depois a gente tem um outro exemplo aqui, também de um outro trabalho do nosso curso. E tem essa persona aqui que é a Helena Tavares, ó. Graduada em veterinária, de Goiás. Novamente a mesma estrutura. Bio, que seria o sobre, frustrações, necessidades e objetivos. Aqui ela ainda colocou um tema, né? Então, a Helena está sempre conectada e com o celular, e com o celular na mão, usufruindo das funções de seus aplicativos. Veja que também a apresentação, né, da persona não tem regra, né? Cada um apresentou de uma maneira e tá tudo bem. Importante são as informações e entender quem é o usuário ou o potencial usuário, no caso do Proton Persona. E para finalizar, então, vamos falar qual é a diferença entre público-alvo, persona e avatar, porque pode surgir essa dúvida, é bem comum o pessoal confundir. E aí eu vou utilizar um exemplo bem simples, que é um Porsche. Você já viu um Porsche na rua? É bonito, danado, né? Porsche é Porsche e fim de papo, é diferente. Mas vamos pensar nesses 3 pontos aí do Porsche. O público-alvo, o, o avatar e a persona. O público-alvo é algo mais genérico, mais abrangente. Então, qual que é o público-alvo do pessoal que compra um Porsche? Classe A, né? Pessoal rico, tem dinheiro, normalmente, não exclusivamente, mas normalmente, homens, empresários, bem-sucedidos, com muito dinheiro, esse tipo de coisa. Então, o público-alvo podem ser também através de dados, obviamente, mas são informações mais genéricas, que não se aprofundam. É aquela coisa meio de como se fosse um IBGE, sabe?
aquelas pesquisas de IBGE, mais ou menos naquele esquema ali, é mais abrangente, genérico. O público-alvo é isso, é apenas uma visão de longe, assim, do seu público, né? A gente sabe que quem compra Porsche é rico, a gente sabe que quem compra Porsche, na sua maioria, é homem e que, por exemplo, é empresário. Tá bom. Mas isso não é suficiente para conhecer o público, né? Ou o usuário do Porsche. Então a gente vai para o Proto Persona ou Avatar. Nesse caso a gente já começa a aprofundar um pouco mais. Então quem é esse cara que compra realmente o Porsche? Ele é rico, sim, ele é rico, mas ele mora em tal lugar, ele vai em tal restaurante, ele tem tais costumes, né? Ele gosta de carro, é, ele gosta de carro, mas também não só de carro em si, né, da máquina, mas ele gosta do status que o carro lhe dá. E aí a persona seria mais específico ainda. Então você colher os dados do pessoal que compra esse tipo de carro e criar uma persona através desses dados. Então, por exemplo, quem compra o Porsche, né? A concessionária colheu os dados e viu que, pô, é um cara que tem uma renda, sei lá, de 100 mil reais por mês. Ele é homem, tem mais ou menos uns, sei lá, uns 30 e poucos, 40 anos. Ele gosta de carro, mas gosta de se exibir. Ele frequenta tais lugares. Ele tem outros tipos de carro, então ele tem BMW, ele tem Audi, ele busca no Porsche um impacto visual, um impacto social, ele, ele é exigente, ele está atrás de luxo. Veja que você vai se aprofundando. E nesse caso, você vai se aprofundando com base não só em hipóteses, como eu estou fazendo aqui, obviamente, né? Mas com dados reais. Então, quem compra o Porsche, deixa lá escrito, né? Assina o contrato lá, tudo certinho que comprou o Porsche. Tem os dados daquela pessoa lá, tem o CPF, tem a capivara. Dá para puxar esses dados, dá para entrevistar depois essas pessoas, descobrir quais são suas dores, quais são seus desejos e criar uma persona que seja mais fiel, que seja mais parecido, ou melhor, seja mais próximo realmente do usuário geral do Porsche. Acho que deu para entender, né? Público-alvo é aquela coisa geralzão, pesquisa meio de IBGE. Proto-persona, você pega essa questão do público-alvo e vai aprofundando um pouquinho mais, mas com base muito em hipóteses, né? Com uma pesquisa talvez mais rasa. Já a persona é algo realmente que você cria de forma a fim de ter mais fidelidade nessas informações, de trazer informações mais próximas realmente do que você tem como cenário da utilização do seu produto, da utilização do seu serviço. Então, da pessoa que compra, que utiliza, que usufrui daquilo. Com menos ou com quase nenhuma utilização de hipóteses, com mais informações, com mais pesquisas, com mais dados relevantes e fiéis referente àquele usuário. Beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. E tem essa playlist aqui do X na prática para você continuar vendo os nossos vídeos. Além disso, tem um curso também fechado se você quiser aprender mais. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, também é super importante. Você pode ser membro do canal, bem simples, e segue a gente nas outras redes sociais. Principalmente tem um blog chiefoffline.com.br com muito conteúdo para você. Vou indo nessa, estudar e galuxo sempre. Um forte abraço, valeu, fui!